Muito bem. Nosso tema de hoje, meus amigos, Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, capítulo 6, Lei de Destruição. Estamos aqui agora no nosso 4º item. Ficou, eu percebi. Depois que eu acabei de fazer aqui a gravação, eu dei uma olhadinha lá e dei uma aumentada mesmo, uma coisinha simples aqui que deve ter se desconfigurado sem sabermos o porquê. Então nós estamos hoje no item 4, Lei de Destruição. Deixa eu só corrigir aqui o banner. Fiz uma alteração ali, mas deu alteração errada. A Lei de Destruição, nós estamos então tratando dos assassínios, questões 746 e seguintes. É muito mais comum do que a gente imagina falar de assassínios, falar de assassinatos, tratar do tema violência. Ele está muito mais presente na nossa realidade do que nós imaginamos, mas muito mais intenso ainda no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Porque em todos os programas que nós assistimos de entretenimento, de alguma forma existe a violência, existe a morte. Quando a gente pega uma novela, Quem Matou Odete Roitman? Vocês se lembram dessa novela? Mostrava ali uma trama numa família, numa pequena sociedade, que tinha interesses pessoais, e aí então a melhor forma de alcançar esse objetivo era eliminando uma pessoa que se encontrava ali no seu caminho. E aí então, bom dia, Dulce. E aí então assassinaram Odete Roitman. E a trama da novela ficou então naquela situação: quem foi o responsável por aquela morte? Eu não lembro o nome da novela. A novela era... Vocês se lembram o nome dela? Tá na ponta da língua aqui e me fugiu. A minha época de noveleiro, vale tudo, obrigado, Eve. A minha época de noveleiro já passou algum tempo, então não lembro. Então, Quem Matou Odete Roitman? Ou então, quando a gente vai para a novela Pedra Sob Pedra, Quem Matou Jorge Tadeu? Fábio Júnior era o personagem naquela época. E aí então a gente ficava naquela discussão: quem matou, por que matou, não sei o que, não sei o que. Mas a questão era, matou. A questão era cometer um assassinato. Quando nós assistimos a um filme, pois é, eu tenho que chamar na memória, né? Quando nós assistimos a um filme, a um seriado, em que existe assim a ação, um filme dos mais ingênuos, dos mais tranquilos possíveis. Você pega, por exemplo, um filme como Indiana Jones, que é um filme de aventura tão interessante, tão bacana, tão dinâmico, para quem gosta do estilo. Se nós contarmos a quantidade de mortes que aconteceu naquele filme, nós perderíamos a conta. Pega um filme como Exterminador do Futuro, que é um filme interessante também, de muita boa movimentação. A quantidade de mortes naquele filme também perdemos a conta. E há um tempo atrás eu estava assistindo a um desses filmes de ação, que é um estilo que eu gosto bastante. Filmes de combate, filmes de ação e tudo mais. E aí então eu ficava pensando assim: será que quando a gente tiver consciência da vida após a morte, a gente e a sociedade de modo geral, esses temas ainda estarão presentes no nosso entretenimento? Porque aquele homem corre contra aquele seu inimigo, de repente dá um tiro e continua correndo, ou então empurra ele de cima de um prédio, ou então atropela ele de propósito, para poder continuar aquela fuga com a mocinha, com a mala do carro cheia de dinheiro. Será que ele tem noção do que acontece com aquele espírito depois que ele desencarna? Que ele pode se tornar um obsessor, que ele vai se tornar um espírito sofredor, que no momento em que ele praticou aquele ato, ele acaba de criar um vínculo reencarnatório futuro com aquele indivíduo que sofreu aquelas consequências? Quando nós assistimos assim aquele filme de assassinato do dono da casa, onde onde os culpados são o mordomo e a governanta, para ficar com o dinheiro do milionário, será que eles têm noção da continuidade da vida? Certamente que não. Porque aquilo lá é apenas entretenimento. E o entretenimento para nós, ele termina, a preocupação termina no momento em que aquela personagem é eliminada. E aí, então a trama continua, o filme continua se desenrolando. E em todo o tempo é assim. Nós vemos isso o tempo todo. Até mesmo no caso de violência, nós percebemos
Pois é, Ju, a mesma coisa, Missão Impossível. Tivemos aí 4 filmes do Missão Impossível, mortos o tempo todo, gente morrendo das formas mais interessantes, mais preocupantes, mais, sei lá, mais criativas, mas continua sendo morte. Então a gente percebe que os assassínios estão presentes na nossa vida de modo geral, que a gente nem se dá conta mais da sua realidade. Quando a gente pega nos programas de jornalísticos hoje, nós temos também ali a quantidade de relatos que chegam para nós dos crimes que são cometidos nas grandes cidades, nas pequenas cidades, num assalto a banco, numa violência doméstica, num caso de violência doméstica, um crime passional, num conflito internacional que tivemos ali esses conflitos no Oriente Médio recentemente, onde com uma quantidade significativa de pessoas inocentes ou envolvidas no conflito acabaram também sendo executadas, sendo assassinadas. E é então um tema tão presente na nossa vida, mas não visto dentro da sua própria realidade. Uma reportagem que foi publicada no jornal O Estado de São Paulo, cuja fonte são da Agência Brasil, e essa notícia chegou para nós no dia 12 de dezembro último, dizia o seguinte: 35 mil foram assassinados com arma de fogo em 2010. Dados do Ministério da Saúde indicam que 35.236 brasileiros morreram em 2010 vítimas de arma de fogo. O número corresponde a 70,5% dos 49.932 assassinatos cometidos no país no ano passado. Se forem considerados os suicídios, acidentes e mortes de causa indeterminada, as armas de fogo foram instrumentos responsáveis pela morte de mais de 38 mil pessoas. Como é que coloca mais aqui para nós? Tá, aí começa a colocar as causas da situação, o porquê de tudo aquilo acontecer e tudo mais. Mas aí vemos a quantidade de pessoas que desencarnaram. E aí então, considerando que nós somos regidos por uma lei trazida por Deus com toda a sua importância, com todas as suas consequências, 38 mil pessoas foram assassinadas, uma quantidade semelhante de criminosos ou de pessoas que foram responsáveis por esses crimes se comprometeram ou comprometeram as suas existências terrenas, que eram existências programadas visando a sua regeneração, visando a sua elevação espiritual, a transformação dos seus valores, acabaram com esse ato de interromper esse ciclo, colocando naquele ponto uma âncora que vai prendê-lo no passado quando ele chegar numa vida e numa existência futura. E é então sem se dar conta do que isso acontece. Porque para nós ainda, pelo fato de nós vivermos numa sociedade ainda materializada, como a gente sempre diz, né, os nossos sentidos são sustentados pelo a nossa vida, ou os nossos interesses, são tocados pelos nossos sentidos. Aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode sentir, que a gente pode ouvir, cheirar, né, o nosso paladar. Então são os nossos 5 sentidos. Então toda a minha vida gira em torno desses estímulos. E a melhor forma que eu tenho de satisfazer, de buscar prazer naquilo que eu quero, ou pelo menos me livrar do sofrimento que me angustia de alguma forma, é eliminando alguém ou alguma coisa que esteja me prejudicando, ou interrompendo, ou impedindo que eu alcance essa sensação de prazer. E aí então eu simplesmente elimino aquele indivíduo, porque os meus sentidos percebem que eu estou vendo aquela pessoa, ela me atrapalha, então eu a elimino do meu caminho. Mas então a gente não percebe aquilo que acontece no mundo espiritual como consequência desse tipo de ação. Então a gente não tem essa preocupação. Então nós vivemos numa consciência, né? Bom dia João, bom dia irmão X, bom dia Zélia. Nós vivemos então numa sociedade com uma consciência materializada, ainda não temos aquela espiritualização necessária para compreendermos o sentido da vida nas 2 dimensões, e então vivemos apenas em função daquilo que acontece à nossa volta.
Então os crimes que são cometidos contra a vida hoje apenas serve para nós como uma forma de nos desviarmos daquilo que nos traz algum tipo de dificuldade. E não falamos apenas dos crimes de assassinato, de assalto, de arma de fogo. Nós temos crimes dos mais diversos, crimes por negligência, crimes, o aborto, por exemplo, que acaba sendo considerado. O suicídio, quando ele tem alguém que é responsável por isso, quer dizer, eu cometo suicídio, é um autoassassínio, como o próprio Dr. Lemay, que era amigo de Kardec, um dos espíritos que alcançaram uma condição de equilíbrio naquela época, após desencarnar, veio até Kardec, que se encontrava doente, depois daquela maratona de tarefas que ele tinha que executar, não só para sua sobrevivência, mas até pela constituição da nossa codificação. Dr. Lemay disse para ele que ele estava ali prestes a cometer o autoassassínio. Ou seja, porque ele estava se destruindo em função da forma como ele levava a sua vida. E hoje nós temos pessoas que cometem o suicídio motivados por desilusões provocadas intencionalmente por outras pessoas. Então, de certa forma, eles acabam sendo corresponsáveis por isso também. Então temos ali um leque significativo de formas, de estilos e de motivações que levam as pessoas ao desencarne por essa violência. Pois é, sempre assim, né, o Braz? Agora, é aquela questão que a gente coloca, não são todos os casos, né? Muitas vezes o namorado não pode ser refém daquela pessoa e ela, tomada pelo seu desequilíbrio, acabou sendo vítima de si mesma, na verdade, né? Então esse não é um caso, mas nós temos ali pessoas que são levadas ao suicídio pelo desespero provocado por outras pessoas que no seu egoísmo acabou levando a esse desespero. Pois é, né? Tem muita coisa acontecendo, né, Ju? Temos ali os crimes acontecendo por menores também, né? Então, informações e exemplos não faltam. Nas questões, na questão 746, não dá para entrar em detalhes, né, Ju? Analisar essas questões é algo que não nos cabe, a princípio, né? Fazer qualquer julgamento também seria muito, muito difícil da nossa parte. 746, Kardec pergunta: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Respondem os espíritos: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Quando nós analisamos a programação reencarnatória e a necessidade de nós estarmos presentes aqui no mundo como nosso, a gente lembra que nós voltamos ao mundo espiritual a partir do momento em que nós chegamos a esse mundo, retornando à nossa verdadeira pátria, nós então começamos a partir daquele momento já nos prepararmos para a nossa próxima etapa evolutiva, aqui no mundo físico, né, já que todos nós ainda vivemos nessa condição, de espíritos ainda necessitados de provas e expiações, e daí então a importância de um mundo de provas e expiações como o nosso. E aí então fazemos uma programação das nossas necessidades conforme o nosso passado, nos planejamos para alcançar determinados objetivos no nosso futuro, selecionamos quais serão os indivíduos que participarão conosco das experiências que nós vamos vivenciar. É feito um trabalho de logística para saber onde, como, quando e o que faremos quando chegarmos aqui no nosso mundo. Então o planejamento reencarnatório ele traz para nós uma série de elementos extremamente complexos, uma teia onde se encadeiam interesses e necessidades de vários indivíduos, porque nós não reencarnamos, por exemplo, numa família, imaginando que aquela família vai viver em função das nossas necessidades. Da mesma forma que nós vivemos em função daquela família, a família vive em função de nós. Então todos dependem de todos, né? Por isso que nascem no mesmo grupo. E aí então, diante de toda essa complexidade, quando a gente nasce, passa pela fase infantil, passa pela fase de jovem, a fase mais adulta, a fase mais madura, a fase da terceira idade, né, que é a melhor idade, que é uma fase mais avançada, aqueles que já conseguem alcançar esse nível. E aí então percebemos ali o quão complexo é para nós estarmos aqui nesse nosso mundo. E aí então começamos a nos envolver em determinadas situações
em que algumas vezes somos tomados por uma situação de violência onde essa programação é interrompida. E é então tudo aquilo que foi programado visando a nossa evolução acaba simplesmente sendo interrompido naquele momento por causa da ação de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Naturalmente, muitas experiências para nós chegam com uma característica de violência. Quer dizer, nós temos que nos submeter àquele tipo, onde a pessoa que chegou, temos que nos submeter àquele tipo de experiência por algum tipo de aprendizado que nós não compreendemos ainda. Quer dizer que alguém tinha que vir aqui para ser assassinado? Será que alguém tinha que vir aqui para ser um criminoso? Como se houvesse uma determinação divina, para dizer, olha, você vai reencarnar para se tornar um assassino daquela pessoa. Se nós utilizarmos um raciocínio bastante simplista, nós certamente chegaremos a essa conclusão. Só que nós sabemos que a coisa não é tão simples assim. Da mesma forma que alguém que tem uma tendência a ser violento pode interromper o ciclo de violência pela sua transformação íntima, alguém que chega para vivenciar uma experiência de violência como sendo vítima daquela violência pode também se transformar, transformar a sua trajetória de acordo com as suas ações. Mas nós temos pessoas que são assassinadas mesmo tendo demonstrado uma grande elevação de caráter. Basta a gente lembrar de Mahatma Gandhi, que era ali um grande revolucionário do seu país. A Índia e o Paquistão eram dois países unidos em um só, na Índia. A Índia que vivia a colonização inglesa, e aí então eles necessitavam da sua independência para poder evoluir, resolver as suas questões nacionais, e aí então Gandhi foi o responsável pela libertação daquele país. Um homem conseguiu revolucionar o país através da manifestação da paz e do amor, sem aquela revolução violenta de agressividade, de destruição, pelo contrário. E ele acabou sendo vítima das mesmas pessoas por quem ele tinha interesse em defender. Um paquistanês chegou e deu um tiro no peito dele. E aí então ele caiu morto. E a gente pergunta, mas ele fez a coisa tão certinho, ele fez tudo direitinho, por que ele tinha que passar por aquela experiência? Não adianta a gente querer especular do porquê das coisas, porque quando a gente não tem ideia do que acontece, a gente deixa ali dentro dos mistérios de Deus. Quer dizer, se aconteceu, tinha que acontecer, não tinha que acontecer, a gente simplesmente não sabe. Mas a coisa aconteceu, mesmo assim. Será que ele tinha que se submeter àquela experiência? Provavelmente sim. Porque o mundo não é regido pelo acaso, ele é regido por uma situação. Se por acaso, vamos supor que não houvesse o controle, ou houvesse um controle mais rígido, e Deus determinasse que Gandhi não morreria, aquele espírito que cometeu o assassinato sequer teria nascido. Se nós tivéssemos, como na Segunda Guerra Mundial, como nós vimos naquele vídeo, aquele clipe que nós estudamos no nosso encontro anterior, quando nós falamos sobre as guerras, tivemos ali um grupo de indivíduos que causaram uma guerra, que articularam ali estratégias, apontaram interesses, e no fim das contas 20 milhões de pessoas estavam envolvidos nas mortes, foram mortas durante esse período. Daqueles que eram, aos nossos olhos, aqueles que eram algozes, foram mortos, aqueles que eram inocentes e foram mortos, mas a gente se pergunta assim, mas todos ali morreram ao acaso? Morreram porque estavam naquele lugar ou morreram porque tinham que morrer? Por que uma pessoa desencarnou no momento daquela guerra e outras continuaram vivas? E aí então, pois é, em geral, exatamente, Zani? A gente vê assim que compulsoriamente uma pessoa é afastada. Mas nesse caso, por que não foi? Por que ela estava ali presente naquele momento? Porque ela foi responsável por aquilo? Por que Adolf Hitler nasceu? Porque Deus estava distraído, porque ele quis, porque ele não sabia o que ia acontecer, porque exatamente as coisas aconteceram dessa forma. Então a gente vê que uma lei como essa, e naturalmente quando a gente fala de Deus, dá a impressão de que a gente joga a responsabilidade para alguma coisa que a gente não conhece. A gente viu isso ontem, inclusive, falando. Quando a gente não tem a capacidade de analisar uma situação, a gente fala porque Deus quis ou porque Deus deixou de querer. Só que na verdade nós temos leis que regem o nosso mundo, que são leis precisas, que mesmo que uma coisa seja interrompida, mesmo que uma vivência seja interrompida na sua trajetória, essa interrupção era uma alternativa evolutiva para aquele espírito. Ele poderia ou não ter desencarnado.
O marido e uma esposa, um crime passional. O marido assassina a esposa. Ela poderia não ter desencarnado, mas se ela desencarnou, era ali uma alternativa para a evolução daqueles espíritos. Daquele que sofreu a violência naquele momento e daquele que a cometeu. Então, na verdade, para nós, muito mais do que a aparência de um crime, nós temos ali desdobramentos que acontecem no mundo invisível que fogem à nossa compreensão. Algumas vezes um crime como esse desvia de uma forma radical a trajetória de um grupo de indivíduos que terão naturalmente que voltar ao caminho original. Nós lembramos que todos nós temos uma destinação, aquela de alcançar a elevação espiritual, de nos depurarmos, de alcançarmos a condição de um espírito feliz. Agora, imaginando que essa trajetória seja uma estrada asfaltada, lisinha, sem nenhum tipo de obstáculos, sem nenhum tipo de irregularidade, se nós seguíssemos a linha correta, nós viveríamos ali as experiências mais belas e mais felizes. Nós normalmente sempre tentamos pegar atalhos para fazer com que essa felicidade que se encontra lá na frente, que é o estado pleno, chegue mais rápido, só que nós confundimos sempre felicidade com prazer. Felicidade com alegrias momentâneas. Então nós tentamos criar os nossos próprios atalhos. Então nós saímos daquela estrada asfaltada e pegamos aqueles atalhos que são pedregosos, que são barrentos, que têm atoleiros, que têm pontes perigosas, porque a gente quer pegar sempre o caminho mais rápido. Porque nós não entendemos ainda que a felicidade ela é uma construção a longo prazo, feita com muito esforço e muita perseverança. Mas então, como a gente não tem paciência para isso, e até mesmo porque a nossa visão dentro dessa realidade, essa nossa visão com relação à nossa vida, ela diz respeito ainda apenas a essa nossa existência. A imortalidade é um conceito que não se encontra ainda bem desenvolvido na nossa consciência. Eu não me vejo ainda como um espírito imortal. Eu me vejo vivo dentro dessa minha existência, e quando a minha vida física for interrompida, aí eu não sei o que vai acontecer. Eu faço planos, mas eu não sei exatamente como vai ser. Então eu vivo com intensidade, como diz aquele ditado popular, vivemos a vida intensamente porque a vida é muito curta. E embora nós saibamos que a vida não é curta, que nós somos imortais, inconscientemente nós continuamos agindo assim. De uma forma inconsequente, de uma forma irresponsável, até mesmo de uma forma infantil, pela nossa impulsividade. Então nós não somos capazes ainda de conter aquela visão. É mais ou menos, fazendo uma comparação, já leio a hora de texto, pessoal, fazendo uma comparação com o esporte, imaginemos que todos nós fomos criados para sermos maratonistas, para fazermos aqueles 42.125 metros. Só que, na verdade, nós nos comportamos como velocistas, onde nós queremos correr 100 metros com toda a nossa velocidade e nos esquecemos que ainda tem todo o percurso pela frente. Então essa intensidade, essa paixão pela vida que nós temos hoje, nós colocamos todas as nossas energias para vivermos tudo aquilo que ela tem para oferecer. Só que nós nos esquecemos que nós temos que dosar as nossas forças para ir desfrutando dos verdadeiros prazeres em cada etapa da nossa existência. Então, por vivermos ainda intensamente a nossa vida presente, nós não nos preparamos para o futuro. Daí então a gente ir em busca desses atalhos. E esses atalhos, se tudo der certo, nós não vamos cometer nada de tão grave. Apenas são desvios de paixões, viciações que a gente acaba desenvolvendo, aquilo que possa nos atingir pessoalmente. Mas muitas vezes a gente não só comete os erros contra nós mesmos, mas também cometemos erros contra os outros. E é aí então que a gente começa aquele encadeamento de dívidas, de fracassos, de frustrações, onde nós nos conectamos ainda pelo sofrimento e não pelo amor, pela felicidade. Daí então que os grupos que são criados hoje, os grupos familiares, os grupos sociais que são criados hoje na nossa sociedade, sempre são grupos problemáticos. Todo mundo vive em família que tem alguém que tem problema, algum tipo de relação difícil. As pessoas vivem em países, vivem em pequenos grupos que são grupos problemáticos. Por que a gente simplesmente não nasce para encontrar todo mundo perfeito, todo mundo bom, todo mundo belo? Porque nós não somos perfeitos, não somos bons e não somos belos. Daí então os nossos vínculos ainda são vínculos estabelecidos pelos débitos e não pelas conquistas. Mas a partir do momento que a gente começa a dissolver
essas dívidas, começamos a quitar essas dívidas, os nossos relacionamentos vão começando a se modificar. Porque aí então aqueles espíritos que são realmente espíritos familiares, que têm vínculo conosco, estabelecidos pelo amor, aí sim eles vão começar a se apresentar. Agora sim a gente pode viver uma família feliz, porque eu deixei os meus débitos para trás. Não adianta eu querer brincar de viver no paraíso, se eu ainda cometi tantos erros no passado e eles ainda estão pendentes. Seria mais ou menos que para nós entrarmos no clube seleto dos espíritos felizes, nós teremos que ter todas as nossas dívidas quitadas. Temos que ter ali aquela declaração de nada consta contra nós para entrarmos nesse clube. Mas enquanto nós estivermos ali, batemos na porta, eu posso entrar? Poderia, se você não tivesse essa pendência aqui ainda para resolver. Então volta, resolve essa pendência e depois chega para frente. Depois você se apresenta aqui de novo. Enquanto você não pagar isso, você não pode entrar. Porque você tem um débito com uma pessoa que você fez infeliz. Você tem um débito contra a sua própria consciência. E aqui, somente os puros, e são puros de coração, puros de consciência, podem viver. Jesus colocou para nós uma passagem: reconcilia-te agora com seu inimigo enquanto ele se encontra no seu caminho. O que significa isso? O estímulo ao perdão, ao amor, à reconstituição de laços que foram estabelecidos no passado, laços positivos, porque se a gente ficar adiando cada vez mais, nós somos impacientes e temos uma dificuldade enorme de perdoar. Então quando a gente tem alguém por quem a gente com quem nós tivemos ali um débito estabelecido, um equívoco que foi criado, um erro que nós cometemos ou cometeram contra nós, a primeira coisa que a gente quer é fazer com que essa pessoa suma da nossa frente. Eu não aguento nem olhar para aquela pessoa, não quero saber dela perto de mim e tudo mais. Então, na verdade, a gente faz o quê? Vai empurrando, vai adiando cada vez mais uma necessidade. Porque se ela se encontra presente mesmo com essa situação, não significa que nós temos que convencê-la a nos amar. Mas, na verdade, nós temos que romper esse vínculo pelo perdão sincero que nós temos que demonstrar. Porque muitas vezes ela não está disposta a se envolver comigo de novo, ela não está disposta a me perdoar por alguma coisa que eu fiz. Mas eu tenho que ter condições de perdoá-la. Então, na verdade, nós não estamos presos a ninguém porque eles querem, porque as pessoas querem. Nós estamos presos a essas pessoas porque nós decidimos assim. Porque nós somos capazes de romper esses vínculos simplesmente amando e perdoando. Pode parecer uma informação piegas. Quer dizer que o amor e o perdão, todo mundo só fala disso. Só fala disso porque essa é a realidade. Porque são esses laços íntimos, esses laços afetivos que me prendem àquela pessoa. São esses laços de ódio, são esses laços de vingança, de mágoa que me prendem àquelas pessoas. Ou seja, sou eu que me coloco numa condição difícil, numa condição de dor e de sofrimento. O soldado colocou lá em cima: observando que nenhuma pessoa é obrigada a matar um semelhante, os espíritos têm livre-arbítrio, mesmo na guerra. A gente vai falar sobre essa questão da guerra, soldado, porque ela nos leva a algumas reflexões bem interessantes. Algumas vezes nós precisamos assumir determinadas posturas diante da violência, e a questão é como exatamente nós vamos assumir essa postura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. O Osterfal colocou para nós: o espírito com quem nos vinculamos aqui... Deixa eu voltar um pouquinho que minha tela subiu. Os espíritos com quem nos vinculamos aqui, eles são consultados se desejam a prova, ou eles não podem optar e sendo obrigados a aceitar reencarnar nesse círculo. Quando se fala em programação reencarnatória, Wasserfall, nós temos ali algumas situações chamadas de reencarnações compulsórias. Uma coisa compulsória é uma coisa que você é obrigado a fazer, contra a sua vontade. Então você tem impostos compulsórios, você tem experiências compulsórias, você tem que fazer e pronto. Essas reencarnações compulsórias, elas eram estabelecidas numa época, de um modo geral, em que nós não tínhamos ainda condições de tomarmos decisões por nós mesmos. Nós não sabíamos fazer as melhores escolhas. Vocês acham por acaso que as nossas crianças hoje vão para a escola porque elas adoram a escola? Ou porque elas vão de um modo compulsório? Acordar cedo, colocar uniforme, fazer lição de casa, e deixando para trás todos os prazeres que a vida infantil pode oferecer. Então elas vão de um modo compulsório, ou seja, os pais, os responsáveis, decidem por ela aquilo que é melhor.
Hoje nós chegamos numa condição em que grande parte da humanidade já tem condições de tomar as próprias decisões. Nós já somos capazes de avaliar aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Então já somos capazes de tomar as próprias decisões. Então as reencarnações compulsórias hoje já são menos frequentes. Em casos em que pessoas estão em alto grau de perturbação, ou alto grau de rebeldia. Mas normalmente a gente toma uma decisão, no mundo espiritual, com consciência. Ou somos pelo menos convencidos. Né? Pois é. Tem até mãe, né, Ju, que vai compulsoriamente levar o filho na escola, né? A Ju está falando aqui que 0 grau na Itália, acordar cedo para levar filho na escola, ninguém merece, né? Então, compulsoriamente, ela tem que ir. Então, ela se obriga nesse caso aí. E o filho também, adoravelmente, vai compulsoriamente. Mas então, o interessante é que quando nós percebemos que no mundo espiritual, quando nós fazemos a nossa programação, ou nós decidimos, eu quero realmente viver isso, porque eu sei que foi errado, eu quero me redimir, e isso é para aqueles que já conseguiram alcançar um grau de consciência um pouco mais elevado. Quando nós chegamos na nossa programação e falamos assim, olha, eu quero nascer naquela família, eu quero nascer naquele lugar, eu quero nascer naquela condição. Então eu tomo a decisão de viver aquela experiência, porque eu quero. Nesse caso, eu quero me redimir, eu quero resolver. Agora, a maioria, a esmagadora maioria da nossa população não é bem assim. Os espíritos mais elevados dizem para nós, olha, você fez isso, você fez aquilo, é importante que você faça a correção, e a gente fica, tá, mas você não se esqueça que nós estaremos do seu lado, que você vai conseguir superar, que você vai conseguir vencer, tá. Aí a gente vai dizer, vai, tá bom, vai. Então é assim que a gente aceita. Não é aquela coisa assim, olha, me põe lá que eu quero ser voluntário para viver aquela experiência, eu quero aprender, eu quero corrigir aquilo tudo, quero fazer e acontecer. Um monte de gente, viu, Ju? Todo mundo já fez isso aí. Juliana, você vai nascer na Bahia, lá tomando sol, aquela coisa toda, mas você vai viver na Itália, longe de sua família, tá? Você vai dizer, oba, eu quero. Ou você vai dizer, tá bom, vai, Mais ou menos assim que a coisa acontece. Então nós tomamos essas decisões. Então Zélia, quando o espírito toma uma decisão, tipo você vira o exército, né, Mário? Mas tem voluntários, eu fui voluntário a servir a Força Aérea, né? Então não tem tanto problema assim. Eu fui voluntário e segui a minha carreira lá. Então quando a gente vê, o que a Zélia perguntou para nós aqui, voltando um pouquinho, para a gente retomar o raciocínio. Os espíritos com quem nos vinculamos aqui, eles são consultados se desejam a prova, ou eles não podem optar, e assim sendo obrigados a aceitar reencarnar. Quando a gente fala sobre os mesmos tipos de vínculos que nós temos aqui hoje, né? Pois é, exatamente, né, Wagner? Somos ali patriotas, né? Escolhemos a nossa carreira. Então quando a gente fala sobre os grupos familiares, o mesmo sentimento que nós temos hoje aqui, eram sentimentos que nós tínhamos no mundo espiritual, ou mesmo nas nossas existências anteriores. Algumas vezes intensificado, de acordo com as experiências que nós vivemos, em conjunto, e algumas vezes atenuados, conforme o desenvolvimento do nosso entendimento, da nossa conscientização a respeito daquela situação. Então, nós trazemos alguns sentimentos negativos com quem nós nos vinculamos. No mundo espiritual, nós nos encontramos uns com os outros. E aí falamos assim, olha, nós temos mesmo que reencarnar juntos? Aí os espíritos superiores vão dizer para nós assim, olha, é importante que vocês façam isso. E o quanto antes vocês fizerem, melhor. Aí um vai olhar para a cara do outro, vai dar aquela rosnada, vai, tá bom, vai fazer o quê? Então, na verdade, nós aceitamos, mas nós não nos conformamos. Então não existe mais, assim, com tanta frequência, aquela coisa assim, olha, você vai reencarnar naquela família e você vai ser obrigado a reencarnar nela. Muitas vezes nós aceitamos, mas aceitamos chorando muito. De você dizer assim, olha, você vai reencarnar numa família onde provavelmente a sua mãe não vai te querer. E você corre o risco de sofrer um aborto. E a gente vai chorar e vai dizer assim, olha, eu aceito, eu entendo a sua colocação, mas não me deixem sozinhos. Não me deixem sozinho. E aí então os espíritos imploram para que tenham um amparo, tenham ajuda, mas eles sabem qual é a decisão correta, porque nós somos, na verdade, convencidos pelos espíritos, pelos argumentos que eles apresentam. Eles mostram para nós quais são as nossas necessidades, eles mostram para nós quais são os objetivos,
que nós vamos alcançar através da experiência, e falam também das dificuldades que nós vamos enfrentar. E nós aceitamos corajosamente no mundo espiritual. Só que quando nós chegamos aqui, e nós perdemos assim aquele contato, digamos assim, direto com o mundo espiritual, e quando eu falo contato direto, significa a gente ver, a gente entender, a gente conversar, etc. e tal, nós começamos então a viver o dia a dia. Aí então essa distância parece que ela vai aumentando. De repente a gente olha para o lado e fala assim, cadê aquele pessoal que ia me ajudar? Eu não estou vendo. Mesmo eles estando presentes do nosso lado. E algumas vezes a gente pede assim, olha, acaba com isso logo. E os espíritos vão dizer, calma que não é a hora ainda. Tudo tem a sua hora de acontecer. Se você não resolver essa dificuldade, mesmo levando o tempo que está levando, você vai continuar com esse débito. Algumas vezes essas dificuldades são diluídas em algumas etapas, conforme forem as dificuldades ou as nossas limitações. Algumas vezes nós corajosamente escolhemos as coisas. Escolhemos resolver de uma vez só. E uma outra questão, que diz respeito também ao envolvimento dessa questão da programação reencarnatória, é que quando nós chegamos no mundo espiritual, é mais ou menos o que acontece quando você vai numa penitenciária. Vai numa penitenciária, começa a entrevistar os presidiários e pergunta, quem aqui está arrependido de ter cometido aquele crime? Todo mundo vai dizer, eu estou arrependido. E por que eles vão dizer que estão arrependidos? Porque eles estão presos. E se eles não estivessem presos? Você pegasse vamos supor que você passe em frente a um local que está sendo assaltado, e você tem a oportunidade de dizer assim, escuta, posso te fazer uma pergunta? Aí o ladrão vai dizer, pode, dona, mas fala logo que eu estou com pressa. Você está arrependido de ter cometido esse crime? Eu não, eu quero sair daqui. Aí ele pega e foge. Aí uma semana depois ele está preso. Aí você vai na delegacia, encontra ele lá preso, esperando ali o julgamento dele, e pergunta, mas escuta, você está arrependido de ter cometido o crime? Ah, minha senhora, eu estou tão arrependido. Antes ele não estava. Mas como ele foi punido, aí ele começa a ter o arrependimento. A grande maioria de nós, quando chega no mundo espiritual, nós queremos resolver os problemas de culpa porque nós estamos sendo punidos por ela. Não porque nós alcançamos um grau de consciência. Não, realmente, eu cometi aquele erro. Eu não devia ter cometido aquele erro contra as leis divinas. Eu prejudiquei o meu semelhante. A gente vê assim, olha, eu estou sofrendo. Vai, o que eu posso fazer para acabar com esse sofrimento? E aí então nós escolhemos as dificuldades. E como já nos disseram os espíritos, se dependesse de nós, da nossa impulsividade, e estando no mundo espiritual, nós escolheríamos resolver todos os nossos problemas de uma vez só. A gente falava assim, olha, é o seguinte, pode me colocar lá com todas as deficiências, na miséria, vivendo ali uma vida comendo pão que o diabo amassou, que eu aguento. Os espíritos vão olhar para nós, balançar a cabeça e falar assim, meu filho, não é bem assim, você não vai aguentar não. Eu sei que você está culpado, eu sei que você está ansioso, mas vai devagar que a coisa não é bem assim. Faz o seguinte, resolve uma coisa de cada vez. E aí então a gente implora, chorando de joelhos, para que a gente reencarne. Porque a gente sabe que é aqui que as coisas vão melhorar. Então hoje nós alcançamos, fechando o raciocínio da Wasserfall, hoje nós nos encontramos numa condição de termos consciência daquilo que é necessário. Nós aceitamos com uma certa rebeldia. Aquela mãe que leva o filho arrastando na escola, aqui perto de casa tem uma creche, e sempre de manhã ou à tarde a gente percebe as mães levando as crianças para a escola. Quantas mães levam seus filhos chorando para a creche? Aquelas criancinhas de 3, 4 anos, que a mãe fala, vamos menino, e a criança, chorando e tal. Ela está indo para lá. Então é o bem, pro bem dela. Nesse caso ela não tem consciência, mas chega no momento em que ela começa até a ir, a aceitar a sua condição. Ela fala, olha, eu sou obrigado a ir. Porque se eu não for, ou eu vou apanhar, ou eu não vou ter a minha mesada, ou eu vou ficar de castigo. Então eu vou. Então nós aceitamos sabendo certo ou errado. Mas muitas vezes temos resistência, porque nós queremos, na verdade, viver os prazeres que o mundo oferece para todos nós. Né? Deixa eu voltar um pouquinho que vocês colocaram aqui. Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui em cima. Tá, vamos aqui então descendo um pouco mais. Tá, pessoal, se deixarem alguma coisa de responder, por favor, voltem aqui a colocar. O soldado colocou, a pior prisão está na consciência de cada um de nós. Dessa ninguém escapa, né? E é um pensamento interessante, soldado, mas a gente não sabe ainda o que significa a dor da consciência, né? A gente sofre, mas a gente não sabe nem por que sofre, nem qual é a causa, quanto tempo isso vai durar. Mas quando chega no mundo espiritual, onde não existe mais o estímulo físico,
que vai nos levar a um determinado tipo de sofrimento, mas é a lembrança, porque a consciência faz o seguinte, ela faz com que você tenha viva na sua memória aquilo que você cometeu e as consequências. Tem uma questão 989, se eu não me engano, aqui do Livro dos Espíritos, que a gente vai estudar em breve, que ela diz assim, tem pessoas, mais ou menos assim, né, tem pessoas do nosso convívio que são extremamente difíceis, e elas nos fazem sofrer. É aquele parente, é aquela pessoa do nosso trabalho, que ela inferniza a nossa vida. E ela faz isso pelo seu temperamento, pela sua personalidade, pelo seu egoísmo, seja ela como for. E Kardec pergunta, essas pessoas são extremamente difíceis, o que vai acontecer com elas? E é uma pergunta bastante interessante, porque dá a impressão de que as pessoas podem fazer o que quiserem, atormentar a vida dos outros sem nenhum tipo de preocupação. E os espíritos responderam, essa pessoa vai ter viva na consciência dela a imagem de tudo aquilo que ela fez. E esse vai ser o maior drama que ela vai viver. E aí então esse drama de consciência significa isso. Você cometeu um crime é aquela sensação de culpa. Hoje nós temos isso. Se nós pudéssemos voltar no nosso passado e começar a olhar toda a nossa trajetória, tem alguns pontos que se a gente pudesse, alguns arquivos, vamos dizer assim, que se a gente pudesse a gente deletaria. Se eu pudesse, eu apagaria aquilo da minha memória. Eu não queria nem lembrar daquilo, mas da vergonha que eu sinto por ter feito aquilo. Só que no mundo espiritual, esse arquivo ele não só fica presente, como ele fica aberto. E a gente vai ver o tempo todo aquilo acontecendo de novo. Eu magoei aquela pessoa, eu machuquei aquela pessoa, eu cometi aquele crime, eu cometi aquele erro, e aquilo vai ficar me atormentando. E tem pessoas que, tamanha a intensidade dos pensamentos, que elas chegam quase a enlouquecer. E elas imploram, me deixa encarnar logo para eu esquecer isso porque eu não aguento. E elas reencarnam então, trazendo uma sensação de culpa, autoestima no chão, sofrendo de depressões terríveis, sensações de perseguição, e ela não sabe por quê. É a memória dela ativa, dizendo para ela, você errou, você errou, você errou, você errou. E ela demora 3, 4 encarnações para poder resolver isso. Um exemplo claro de culpa, de consciência, Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone ela relata nos seus livros Dramas da Obsessão e também Recordações da Mediunidade, Devassando Invisível e Dramas da Obsessão, são 3 livros importantíssimos de serem estudados, que ela conta assim, a minha vida foi desde pequena lembrar do meu suicídio. E eu lembro como eu cometi o suicídio, lembro o que aconteceu durante o ato do suicídio, lembro o que aconteceu depois do suicídio, e eu passei a minha vida inteira com essa imagem. E ela diz assim, a minha vida foi um sofrimento só. Porque o suicídio estava presente o tempo todo. Uma mediunidade à flor da pele, a recordação do passado em detalhes. E ela cometeu suicídio vários, são 3 suicídios seguidos. E nessa última encarnação, vivendo tudo isso, ela diz assim, eu consegui superar aquilo tudo. E isso é drama de consciência, a gente não faz ideia do que é. Essa pequena culpa que nós sentimos hoje, quando nós chegamos no mundo espiritual, tudo aquilo é Ivone do Amaral Pereira para ser amor. Ivone do Amaral Pereira, os livros são Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade e Dramas da Obsessão. Tá? A Dona Ivone ela é uma médium que desencarnou mais ou menos em 82, se eu não me engano, e ela foi uma das grandes responsáveis pelo trabalho mediúnico do Espiritismo no Brasil. E ela relata detalhes dessa sua obra. Eu só não lembro exatamente qual é a ordem. Isso eu confesso que teria que pesquisar para saber qual foi editado primeiro. Mas eu acho que foi o Devassando foi o primeiro, Recordações em segundo e o Dramas em terceiro. Tá, mas eu não tenho certeza. E ela também tem outras obras que contam mais ou menos a trajetória dela. Né, o Cavaleiro de Bretagne e tudo mais. Pesquisando na biografia dela que vale a pena. Qualquer livro que ela publicar vale a pena estudar. Então esses são os dramas de consciência. E quando nós falamos sobre esses dramas, conectando com o nosso assunto de hoje, quando se fala sobre um assassinato, março de 84 o desencarne dela. Obrigado, Wagner. Então, eu achava que era 82, né? Então essa foi a data, né, a época em que ela desencarnou. Né, e fez um trabalho belíssimo. Inclusive nós tivemos um contato com ela mediúnico recentemente, em que ela dava estímulo ao trabalho da nossa equipe, né, aqui na internet do espiritismo.net. Ela esteve presente na nossa reunião, dia 9 de março. Então, quando se fala sobre os assassínios, os crimes, muitas vezes nós cometemos um crime hoje sem nos darmos conta da consciência. E é aquilo que nós falamos no início do nosso trabalho. Quando nós assistimos aos filmes hoje,
aos filmes de ação, aos filmes de violência, onde todo mundo mata e todo mundo morre com uma naturalidade absurda. É sangue para todo lado, né? Quando a gente pega assim hoje, né? Passou minha sobrinha aqui, agora eu lembrei, aquele filme Jogos Mortais, que nós tivemos ali acho que 5 edições ou 6 edições, não sei. E aí então que um homem cria máquinas, cria um jogo em que as pessoas vão morrendo, aquelas mortes mais absurdas, mais cruéis possíveis, a gente não leva em conta aí o elemento espiritual, o elemento da consciência, aquele que morre, aquele que mata. Eu assisti acho que 2 filmes, Nando, para poder fazer companhia para minha sobrinha, porque assim a gente foi conversando durante o filme, né? Aí eu fui comentando com ela, mas tirando pelo menos aquela imagem, aqueles efeitos especiais, né, que a pessoa morre, ela fala, ai que nojo. Eu falo, calma, que isso aí é tudo tinta. Calma que isso aí não é a pele dela, foi um manequim que foi usado, fica tranquilo e tal, né? Então a gente foi conversando sobre isso e também sobre essa questão moral. Do porquê das coisas acontecerem, o que aconteceria se isso acontecesse na vida real. Como serão os filmes do futuro? Os filmes de ação, de aventura que a gente vai viver. Será que nós teremos isso? Quando nós entendemos que quando você comete um assassinato, esse assassinato não fica impune não apenas perante a justiça dos homens, mas principalmente perante a justiça divina, onde a nossa consciência é acionada e nos levando a restabelecer aquela situação que nós interrompemos, aquela situação que nós desviamos. O Wagner colocou para nós ali uma matéria no Globo.com, ex-combatente britânico na Guerra das Malvinas, né? A Guerra das Malvinas aconteceu em 1981 ou 82, se não me engano. E aí então reencontra piloto argentino que pensou ter matado, né? Então, na verdade, nós tínhamos ali um ex-combatente que achou ter matado um piloto, de repente eles se encontraram. Então vale a pena ali fazer a leitura também. O reencontro de 2 pessoas que acreditavam estar comprometidas entre si ali, né? Então, temos ali, né, todos esses ingredientes que nós não levamos em conta na nossa vida comum, na nossa vida normal, na nossa vida cotidiana. Vamos então aqui, 747. Tirou um peso de uma vida inteira, exatamente, Ju. Né? E eu também lembro de um documentário que eu assisti da Segunda Guerra Mundial, que fez com que... Colocou no Facebook, para quem quiser, o Wagner liberou lá para nós. Então, na Segunda Guerra Mundial, onde... coisa de 40 anos depois, soldados britânicos, franceses e alemães se encontraram na praia de Omaha. Praia de Omaha foi onde aconteceu aquela invasão dos aliados contra os nazistas no dia D. Então, eles se encontravam. Então eles estavam conversando assim, olha, eu lembro quando eu invadi aqui. E o outro falou assim, eu lembro que eu estava aqui de plantão. E eu estava mais ou menos naquela trincheira lá no alto para poder atirar nos invasores. E eles conversavam assim com respeito um pelo outro, porque na verdade eles não se respeitavam apenas como homens agora. Eles se respeitavam pela dor que eles causaram uns dos outros e pela dor que eles vivenciaram. Então eles se viam como companheiros de um sofrimento e na verdade como sendo ali simplesmente peões num jogo em que era manipulado por outras pessoas. E eles olhavam e falavam assim, graças a Deus acabou tudo isso. Então a gente vê o quê? Que o homem, na verdade, ele busca a paz. Mas ele busca a paz quando ele tem lucidez. Quando, na verdade, ele está entorpecido pelo egoísmo, entorpecido pelos seus instintos, ele comete os crimes mais atrozes. Então, naquele estado de passividade, eles se olhavam e se respeitavam. Homens que há 40 anos eram inimigos mortais, estavam ali para matarem uns aos outros. E agora eles se encontravam se respeitando. Infelizmente sobreviveram. Mas antes de sobreviverem, cometeram crimes. E como é que esses crimes vão ser tratados no caso deles? Aqui o nosso Livro dos Espíritos trata desse assunto. Vamos então para a próxima questão, 747, como nós colocamos. Bom dia, pessoal que chegou. Há sempre no assassínio, o mesmo grau de culpabilidade? Uma pergunta interessante. Se nós pegarmos 10 assassinatos, os 10 assassinatos devem ser julgados com o mesmo critério? Ou seja, dizer que apenas crime é crime? Nós estudamos isso em 2 temas importantes, difíceis de serem trabalhados: o suicídio e o aborto. Um filme nacional, um documentário, na verdade, chamado O Aborto dos Outros, que eu recomendo que vocês assistam para poder conhecer um pouquinho do tema, é um filme que foi
produzido por uma instituição que não tem fins religiosos, é apenas um filme com uma visão governamental da questão. Entrevista 3 pessoas que cometeram um aborto, no caso. Uma jovem que foi estuprada, uma mulher que tinha engravidado de uma criança que estava se desenvolvendo como anencéfalo, e uma outra que tinha optado em não engravidar mais. Nesse caso, nós tínhamos 3 situações diferentes de pessoas que cometeram um aborto, cada uma com uma motivação diferente. Como é que nós podemos julgar esse crime, então, da mesma forma? Assim como o suicídio. Peguemos 3 casos: um empresário fracassado, uma pessoa que está doente e não consegue mais ver cura para sua doença, e alguém que sofreu uma desilusão amorosa em alto grau. 3 suicídios provocados de 3 formas, por 3 motivações diferentes. Um pelo desespero, o outro pela falta de esperança e o outro pelo constrangimento. Qual desses 3 casos é o pior? Nós sabemos que o orgulho, a vaidade, o egoísmo são os 3 elementos mais graves da nossa personalidade. E são eles que são os critérios mais pesados, que vão mais pesar contra nós. Então temos ali, nesse caso, crimes que são cometidos por intenções diferentes. Nesse caso, há sempre no assassínio o mesmo grau de culpabilidade? Respondem os espíritos: já o dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, na verdade, tudo aquilo que acontece na nossa vida, independente das consequências, se eu magoo alguém, se eu me decepciono com alguém, se eu cometo um crime contra alguém, muito mais do que o final dessa história, os fins, na verdade, é que vão determinar o peso da minha culpa. Maquiavel colocava na sua época: os fins justificam os meios. Ele disse isso, por isso que fala assim de uma pessoa maquiavélica, coitado, não tinha intenção, acabou levando um peso para todo sempre, né? O seu nome foi colocado de uma forma negativa. Maquiavel foi um pensador que viveu na Europa na época dos reis absolutistas. Eram aqueles reis que tinham um poder absoluto nas mãos para poder dirigir uma nação. Então os reis poderiam criar as leis, julgar e condenar e fazer o que bem entenderem. Daí o absolutismo. E Maquiavel, que trabalhava com um desses reis, um desses monarcas, era um defensor do absolutismo. Que ele dizia assim, que o povo não tinha condições de tomar decisões por si mesmos. Então é importante concentrar o poder nas mãos de um imperador, nas mãos de um monarca, que possa dirigir uma nação. Mesmo que ele faça aquilo que ele bem entender, porque na verdade, independente do que ele faça, o objetivo é fazer com que o país progrida, que o país se eleve, que o país prospere. Daí então que ele dizia que não importa o que se faça, o que importa é que o país se eleve, que a população vai entender. Só que com o passar do tempo nós pegamos exatamente isso. Os fins justificam os meios. Então, na verdade, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ser rico. Como é que você vai ser rico? Não importa, eu faço o que eu quiser, mesmo que eu tenha que cometer um crime. Maquiavel não queria dizer isso. Então as pessoas maquiavélicas são aquelas pessoas que fazem qualquer coisa para alcançar o que querem. Só que na verdade ele tinha um pensamento justo, de dizer assim, aquilo que é feito com bom senso, com equilíbrio, com nobreza, com respeito, alcançaria aquele objetivo, mas qualquer coisa poderia ser feita. Mesmo que algumas vezes a violência estivesse envolvida nessa história. Então hoje nós temos assim, os fins justificam os meios. Para Deus, os meios justificam os fins. Porque ele vai olhar o que te motivou a fazer aquilo, qual era a sua condição, qual era o seu grau de compreensão que te levou a cometer aquele crime. Kardec já falava sobre isso aqui numa das passagens do Livro dos Espíritos, quando ele dizia assim: quem é mais culpado? Um advogado ou um canibal? Os espíritos responderam: o canibal age por instinto, o advogado é instruído. Se o advogado comete um crime, ele é muito mais culpado do que um canibal. E é verdade, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Essa passagem vem lá dos evangelhos para nós. Então, se eu tenho conhecimento daquilo que eu faço, se eu sei o que é errado, se eu tenho outras formas de agir, mas eu opto por aquela forma, então esse é o meu grau de culpa. Agora, se eu ajo por instinto, não me vejo com saída, um animal acuado, nós sabemos, se torna violento, se torna agressivo. Uma pessoa, diante de uma situação difícil, ela perde o bom senso. Ela deixa que o instinto assuma. A gente lembra que o nosso limite de racionalidade, ele vai até certo ponto. Quando nós chegamos num determinado ponto, a nossa razão desliga,
porque a situação se tornou fora de controle e o nosso instinto começa a agir. Então a gente vai dirigindo aquele carro, vamos dizer assim, até o ponto onde a gente consegue governá-lo. Se passou de um ponto em que foge do nosso controle, o piloto automático assume. E o nosso piloto automático é o nosso instinto. Daí então que muitos crimes são cometidos porque a gente perde o controle. Quando eu falo assim, eu perdi o controle naquele momento, perdeu o controle do quê? Das ações, do raciocínio, do entendimento, das consequências, da impulsividade. Daí então o nosso instinto toma conta. Daí então que a gente percebe que os crimes que são cometidos hoje, perante a lei dos homens, nós temos ali artigo tal, parágrafo tal. Se você cometer assassinato planejado, você pega tantos anos de prisão. Se você fizer isso, tantos anos de prisão. Então a gente vai generalizando algumas categorias de crime para poder punir os culpados. Mas perante a ordem divina, as leis divinas, cada elemento, cada indivíduo, cada situação é julgado detalhadamente conforme o início, a sua motivação, o seu desenrolar, porque muitas vezes aquele que foi assassinado estava tão envolvido quanto aquele que cometeu o crime. Mais ou menos naquela situação, é ele ou eu. E aí então a gente vê que julga-se muito mais pela intenção do que pelo fato em si. O fato para nós choca os nossos sentidos. O aborto, o suicídio, o assassinato. Mas o que é considerado, os elementos que são considerados nessa situação, é por que esses crimes foram cometidos. Todos eles são crimes, mas cada um julgado com determinado peso. 748, o soldado colocou lá em cima também, né? Vejamos bem, mas a intenção, ou seja, a intenção é somente parte de um todo no julgamento, mesmo tendo um peso maior, né? Pois é, o crime é crime, mas nós temos os atenuantes e temos ali os agravantes, que vão melhorar ou piorar a culpa no caso do criminoso. 748. Deus excusa, ou seja, Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Essa é uma questão extremamente difícil. Você está diante de uma pessoa que vai te matar e você tem ali a condição de matá-la. Qual é a opção que você faz? Matar ou morrer? Nós somos movidos ainda pelo nosso instinto de sobrevivência. E o nosso instinto de sobrevivência significa, eu vou fazer tudo para ficar vivo. Então, nós escolhemos, naturalmente, por reflexo, aquela situação em que eu prefiro eliminar aquele que me ameaça, do que eu permitir que ele me ameace. Mas tem uma situação interessante, que o Divaldo Franco conta das suas experiências pessoais, em que o indivíduo foi assaltá-lo, apontou uma arma para ele e falou assim, olha, me passa senão eu te mato. E aí então levou uma conversa com aquela pessoa, olha, você pode até me matar, não tem problema, eu entendo o que vai acontecer, mas eu espero que você saiba o que você está fazendo, por causa disso, e começou a ter um esclarecimento daquele indivíduo. Pouco tempo depois aquele homem virou motorista dele, para poder ajudá-lo ali na sua rotina. Porque na verdade é aquela história, quer dizer, teve uma postura pacífica diante de uma situação que não se tinha escolha, ao ponto que a maioria de nós normalmente somos levados pelo desespero. Então a gente se joga em cima da pessoa, a gente vê muito isso em filme, né? A reação diante de um assalto. E isso não só em filme, mas na realidade também. Que nós temos aqui hoje as pessoas que se veem no desespero, que não querem perder um relógio, não querem fazer isso. Então elas tentam de alguma forma escapar e acabam morrendo por isso. Não tem aquele equilíbrio no momento de dificuldade. Mas e se nós tivermos assim, aquela chance de matar aquela pessoa? Ele ou eu, como é que nós agiremos? Os Espíritos colocam para nós, se Deus desculpa o assassino em caso de legítima defesa, só a necessidade o pode acusar. Mas se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a vida do agressor, é o que devemos fazer. Aqui então ele coloca para nós que só a necessidade daquele momento pode acusar o indivíduo, se ele é realmente culpado ou não. No caso de guerra a gente vê muito isso, né? Em que você se depara com uma pessoa armada atirando contra você, você armado atirando contra ele, e você mata o indivíduo porque você quer, ou porque ele vai te matar, um dos dois. E aí, então, naturalmente, como nós colocamos, os fins justificam os meios. O fim, nesse caso, é a nossa sobrevivência. Quais são os meios que nós utilizamos para poder sobreviver? Também, nesse caso, é uma questão muito subjetiva, porque vai depender do nosso conhecimento, do nosso temperamento, do nosso equilíbrio, da situação em que nós estamos envolvidos, da intenção do outro indivíduo. Então não dá para fazer um julgamento dizendo assim, o certo é fazer isso. Cada um age de acordo com a sua capacidade.
Deixa eu ver aqui, o Waterfall colocou, na maioria das vezes a intenção vem quase sempre antes do ato praticado, né? Quando a gente fala sobre ações premeditadas, né, então ações premeditadas é aquilo que nós planejamos fazer. E essa premeditação pode ser positiva ou negativa. Eu posso premeditar o futuro do meu filho, posso premeditar meu próprio futuro, posso premeditar a minha atitude diante daquela situação para poder fazer com que ela se resolva. Mas eu posso premeditar também ações negativas. E aí então, se a minha intenção é cometer um crime, planejando esse crime antes, ele se torna muito mais grave do que eu me deparar com uma situação e matar aquele indivíduo. Um ladrão vai me assaltar, e eu então vejo a oportunidade e cometo um assassinato contra ele. Quer dizer, eu agi em legítima defesa, na minha visão, vi ali uma oportunidade, eu quis sobreviver porque eu pensei na minha família, pensei na minha vida, vi que aquele indivíduo estava cometendo um crime e tudo mais. Agora, por outra vez, eu falo assim, eu vou ficar ali me preparando para uma emboscada, quando aquela pessoa passar, eu vou cometer esse crime contra ela. Daí então eu estou planejando isso, sabendo que é errado, mas eu detalhadamente começo a elaborar o meu plano de assassínio, e ali eu cometo aquele crime. Nesse caso a gente vê maior gravidade. E vamos falar sobre isso também aqui. 749, vamos lá, para a gente não perder aqui o nosso raciocínio e nosso tempo também. 749. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? O soldado tinha perguntado isso mais acima. Como é que nós podemos julgar a culpa de um indivíduo diante de uma guerra, de um conflito? Não quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Wagner, você tinha falado sobre isso também antes de ontem. Como é que a gente pode pensar numa guerra humana, numa guerra com humanidade? Assim também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Então, nesse caso, quando nós somos levados numa guerra, e Leon Denis falou sobre isso naquele livro que nós lemos, A Espiritualidade e a Guerra, ou Espiritismo e a Guerra, nunca me lembro o nome desse bendito livro. Mas a gente tem ali o quê? Uma situação em que, na Primeira Guerra Mundial, a França foi invadida pelos alemães e os franceses tinham que se preparar para defender o seu país, defender a sua família, defender os seus interesses. Nesse caso, os soldados que estavam ali estavam motivados não apenas pelo mundo físico, mas também pelo mundo espiritual, dizendo, olha, preparem-se para vocês se defenderem. Porque conforme o Livro dos Espíritos coloca para nós também numa outra passagem, diz o seguinte, por que o mal é tão abundante? É porque o bem é tímido, respondem os Espíritos. E esse bem tímido significa passividade da nossa parte. Porque a gente lembra que o certo para todos nós não é nós sermos passivos sendo bonzinhos, mas nós sermos ativos fazendo o bem. E muitas vezes nós acreditamos que ficarmos ali parados, sem assumir responsabilidades, sem enfrentar as dificuldades, é uma postura de bondade. Na verdade é uma postura de nulidade. Nós nos anulamos diante da situação. E algumas vezes enfrentar uma dificuldade e assumir consequências é uma postura que para nós, realmente, moralmente, é de heroísmo. Daí então coloca para nós que no caso de uma guerra, quando nós precisamos nos envolver para poder impedir a proliferação daquele mal que se estende, algumas vezes nós cometemos alguns crimes. Mas esses crimes eles vão começar a pesar contra nós quando nós gostarmos, sentimos prazer daquilo que a gente faz. Comentei com vocês na época da Segunda Guerra Mundial, a invasão soviética na Alemanha, Mundo Invisível e a Guerra. Obrigado, Wagner. Não entra na minha cabeça esse nome desse bendito livro. E eu já peguei nele 50 vezes. Então, na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos invadiram a Alemanha. Os soldados soviéticos eram vistos pelos alemães, apesar de todos os crimes que eles cometeram, como animais. Porque eles não apenas invadiram os países, mas eles assassinavam as famílias, estupravam as mulheres, destruíram as propriedades. Quer dizer, não basta você entrar naquela condição de destruição, você ainda gosta daquilo e piora ainda mais a situação, é nisso que pesa contra o indivíduo. Então, se uma situação te coloca ali à força, você não tem escolha, você tem ali a desculpa de não ter podido escolher. E da motivação que você teve, foi uma motivação justa, perante pelo menos a nossa visão. Mas nós acabamos sendo responsáveis por aquilo que a gente faz. Aqui está a sinopse do livro que o Wagner colocou para nós. Leon Denis vivenciava a experiência terrível da guerra em 1914,
quando uma série de comunicações recebidas de seus amigos espirituais inspiraram-no a escrever essa obra em que faz uma análise dos horrores da guerra e suas consequências no plano espiritual. Vale a pena a leitura, bem interessante. Continuando aqui nosso texto, 750, já é uma outra questão também que merece ali as nossas considerações. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ou seja, assassinato dos pais ou assassinato dos filhos? Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? Um e outro são igualmente, porque todo crime é crime. E aí então a gente volta para aquela questão da constituição familiar, do porquê dos grupos se formarem com determinados indivíduos, por que aí existe o amor e a animosidade entre eles, por que se amam e por que se odeiam, o que acontece depois que eles cometem os crimes, a que acabam, na verdade, prolongando cada vez mais as dificuldades que precisam enfrentar. Mais uma vez Jesus disse, para nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos, enquanto eles se encontram no nosso caminho. Exatamente por isso, se nós nos unimos com as pessoas, é porque temos necessidade de estarmos com ela. E de repente acontece um desequilíbrio onde filhos matam pais, pais matam filhos, e temos aí na mídia caso da família Richthofen, caso da família Nardoni, e tantos casos anônimos que nós temos aí espalhados pelo mundo afora, onde acontece esse crime entre famílias. Crimes de alto grau, em que esses espíritos mais se comprometem do que se resolvem. E aí os dois cometem crimes, mas ainda assim os crimes são julgados de acordo com a situação. Recentemente saiu na televisão um jovem que assassinou seu pai, porque o pai estava ameaçando matar a mãe. E aí, como é que a gente vai analisar essa questão? Porque dá a impressão de que a nossa matemática é muito simples, né? A nossa matemática, 2 mais 2 é igual a 4. No mundo espiritual, nós temos ali raízes, potências, nós temos ali fórmulas complexas que vão analisar não apenas o ato, mas o contexto daquela situação. O porquê daquilo ter acontecido, qual foi a desculpa, qual foi o atenuante, qual foi o agravante daquela situação. Então, nesse caso, a gente tem, exatamente, Tchelo, a gente tem ali crimes privilegiados, No caso, não apenas nesse caso, mas temos, por exemplo, de mulheres que cometem crimes contra seus filhos naquela fase de depressão pós-parto. É um crime privilegiado, ou seja, ela é vista de um modo diferente do que uma mulher que simplesmente comete o aborto porque quer, porque deseja. Então tem situações em que a nossa legislação, lembrando sempre que tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo, no que diz respeito à administração, à educação, à saúde, à justiça, o mundo espiritual está diretamente envolvido nos ajudando na elaboração e no cumprimento das nossas leis. Tudo isso diz respeito também à vivência do mundo espiritual. Então nós temos espíritos ali legisladores que influenciam os nossos juristas a criarem as leis mais justas e equilibradas. Então nós agimos. Se os espíritos influenciam em nossas ações muito mais do que nós imaginamos então um mundo espiritual superior influenciando o nosso mundo, contribuindo para o seu progresso. Porque dá a impressão de que quando se fala em influência espiritual, nós só falamos de obsessores. É uma obsessão que a gente tem, aproveitando o trocadilho, de acreditar que se tem espírito por perto, ele está fazendo coisa ruim. A gente nunca imagina um cientista sendo inspirado por alguém para ajudá-lo na descoberta de alguma fórmula importante para a nossa sociedade. De um jurista, quando ele lê assim uma situação, ele pensa assim, isso aqui está errado, precisa mudar. E aí então chegam os espíritos e falam, pense dessa forma. Aí ele fala, já sei, tenho uma ideia, vou elaborar essa lei e vou apresentar. Essa lei é julgada pelo nosso Congresso Nacional e depois ela é instituída na nossa Constituição. Então o mundo espiritual nos observa nas questões, não apenas dentro da nossa visão materialista, mas eles nos inspiram também. Tanto é assim que nós podemos perceber a evolução das nossas leis, da época, por exemplo, onde a escravidão era justa aqui no Brasil, e aí então foi modificando em termos de pena de morte, que a gente vai estudar nesse nosso capítulo 6, sobre escravidão, sobre abandono, sobre casamento, leis civis, as mulheres que eram humilhadas, constrangidas numa relação matrimonial aqui no Brasil, mudou radicalmente, embora nós tenhamos nações que ainda vivenciem essa experiência. Então, na verdade, nós vemos um progresso claramente por essa influência do mundo espiritual. Para a gente poder fechar 751, por que entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual,
o infanticídio é um costume consagrado pela legislação. Nós falamos de algumas nações, Kardec falava naquela sua época, em que algumas nações cometiam crime contra suas crianças, e isso era legal, era válido na sua Constituição. Peguei aqui para vocês um texto que foi trazido para nós aqui por uma empresa, chamado Carta Aberta sobre o Infanticídio Indígena no Brasil. E aí tem para nós aqui: estamos juntos, juntando forças para pensar e agir sobre um assunto por demais importante. Trata-se do infanticídio praticado em etnias indígenas brasileiras, sem que seja dado à família ou ao povo condições de diálogo sobre o assunto, na busca de outras soluções para as questões culturais que motivam tais fatos. A ONG Atine, Voz pela Vida, tem se proposto a discutir o infanticídio com o indígena e colaborar para a superação desse tabu social. Os elementos culturais que motivam o ato são dos mais variados em distintas etnias. Entre os Yanomami, seria uma promoção do equilíbrio entre os sexos. Entre os Churuarra, a deficiência física. Entre os Caiabes, o nascimento de gêmeos, sendo que a primeira criança é preservada e assim por diante. Este não é um assunto exclusivo do nosso país. Na África, há centenas de etnias que praticam o infanticídio. Entre os Kombombas, de Gana, motivados pela subsistência, alimentam apenas as crianças mais fortes. Os Bassares, do Togo, sacrificam as crianças que nascem com deficiência. Os Chacales, da Costa do Marfim, o fazem por privilegiar o sexo masculino. Na China, há amplo aborto de bebês do sexo feminino por preferirem os meninos. Em dezenas de países, o Estado e a sociedade têm se voluntariado para refletir sobre o infanticídio, tratado à luz dos direitos humanos universais. No Brasil ainda temos uma longa caminhada pela frente. E um outro texto que nós temos aqui, trazido para nós pela PUC de Brasília. Infanticídio na China. Na China, a preferência dos pais pelo filho do sexo masculino é uma tradição. Tradição essa que se estende desde a fase feudal até os dias de hoje. O que ocorre é que, por ser a China um país superpopuloso, o governo implementou no ano de 1980 o documento número 1, que dava uma série de vantagens aos casais que limitassem-se a um único filho. Multas e restrições seriam aplicadas a casais que tivessem mais de um filho. E isso fez com que houvesse uma queda natural no índice de natalidade na China. Consequentemente, por ter somente um filho, um casal vai querer um filho homem, pois essa é uma exigência cultural que a China ainda tem muito viva. Quando o casal tem uma menina, surge para eles um grave problema ético e cultural, pois se o casal optar em continuar com a menina, não poderá ter um menino. E é aí que surgem os infanticídios e os abandonos. Essas crianças abandonadas encontram apoio em orfanatos e conventos, que por sinal já estão lotados, e são pouquíssimos meninos que se abrigam lá, em sua maioria deficientes mentais. Os deficientes são abandonados porque eles não são capazes de cumprir as suas obrigações filiais. É equiparado à menina, considerado inútil e um peso para os pais, e portanto será abandonado em sua triste sorte, morte ou abandono em orfanatos oficiais. E aqui continua para nós depois aqui os relatos, mostrando que, por exemplo, de acordo com os dados do jornal Daily China, 13 milhões de bebês são abortados por ano na China. E a prática muito comum em mais de 20 milhões de prostitutas. Nesse caso, nós temos aqui então uma questão que envolve a China e da mesma forma também a Índia. Na Índia é a mesma coisa, a mulher na verdade ela é um objeto. Ela acaba sendo negociada entre as famílias, tanto que o pai tem que dar um dote para a família do noivo, para que ele possa aceitar a menina na família dele. Então, quando acontece o nascimento de uma menina, ou ela, quando tem conhecimento prévio em famílias que têm condições de fazer um pré-natal, ela é abortada, ou quando ela nasce, ela acaba sendo executada, porque ela acaba sendo um peso. Isso porque nesses países, que ainda é uma tradição a agricultura familiar, o homem tem a força para poder ajudar na plantação. A mulher, quando nasce, ela vai morar na casa da família do noivo.
Então, quer dizer, ela é cuidada, ela é alimentada, e quando chega uma data, ela vai embora simplesmente. Então os pais já começam a pensar no futuro. Está nascendo uma menina, o que a gente vai fazer com ela? Porque no futuro ela vai embora. E a nossa família vai ficar desprovida, porque eu não posso ter mais filhos. Agora, se eu tiver um filho homem, esse filho vai crescer, vai continuar trabalhando comigo, vai morar aqui comigo, vai se casar e a sua noiva vai vir para cá. A nossa família vai se fortalecer. Para quem tiver um pouquinho de estômago, assistam a um documentário que tem no YouTube chamado Quartos da Morte, que mostra um desses orfanatos na China, em que muitas crianças são simplesmente despejadas nesse local, e aquelas que eles não têm interesse em cuidar, eles deixam num quarto separado e ela fica ali até morrer de inanição. Então chama Quartos da Morte, que é um documentário produzido por uma equipe de jornalistas americanos, fez ali uma peregrinação por aquele país. Um documentário de mais ou menos uns 10 minutos, que se encontra no YouTube. Hoje a gente vai ver mais ou menos isso. Então aqui a resposta, para a gente poder finalizar, dos espíritos aqui é essa questão. Por que entre certos povos, já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação? Já não é mais uma questão cultural. A gente fala de intelectualmente evoluídos. Quando você fala sobre tribos indígenas e africanas, é uma coisa. Quando nós falamos em países que constroem bombas nucleares, que enviam satélites para o espaço, e que tem isso na sua legislação, já é uma outra história. Colocam para nós os espíritos. O desenvolvimento intelectual não acarreta a necessidade do bem. O espírito de inteligência superior pode ser mau. É aquele que muito viveu sem se melhorar. Ele o sabe. Quer dizer, ele sabe que é errado. Ele sabe que tem conhecimento. Mas os seus valores são valores ainda inferiores. Então, na verdade, nós temos ali crimes que ainda são cometidos em todas as partes. Nós temos ali infanticídios e feticídios, que é o nome dado por abortos provocados criminalmente. Não é um aborto terapêutico, não é um aborto que não tem opção, é um aborto criminal, um aborto criminoso. Então nós temos ali abortos em várias nações, que é um debate da nossa sociedade que a gente está tentando se entender até onde o aborto é legal, até onde ele não é, até onde pode ser feito, até onde não pode. No Brasil, por exemplo, nós temos ali abortos que são permitidos no caso de estupro, no caso de colocar a vida da mãe em risco e no caso de criança anencéfala. Esse caso de criança anencéfala já é um tema que vem sendo debatido. Mas ainda assim são os 3 tipos de crimes permitidos. A pena de morte, como a gente vai estudar logo mais, no Brasil é permitido, quando for em época de guerra. Quando houver traições de guerra, desistência de guerra, a nossa Constituição assevera que a pena de morte pode ser instituída. Então o homem vem discutindo sobre eutanásia, aborto, pena de morte, que são 3 temas que a humanidade hoje discute. Alguns países têm muito interesse. Pena de morte é natural. A China, a gente vê isso, né? Infelizmente tem que citar esse país. A China, a pena de morte é legal, o aborto ele acaba sendo não preocupante, algo não preocupante para o governo. Países desenvolvidos como a América do Norte, o aborto sendo permitido em muitos dos casos, pena de morte em alguns estados que têm legislação própria. No Brasil vemos discutindo tudo isso, então percebemos que as nossas leis vão evoluindo conforme nós vamos desenvolvendo um certo sentido analítico dessas questões. Né? A Ju colocou, né, o marido da Ju sempre viaja para a China, negócios, e ali diz que os condenados são mortos em meio às praças públicas, de joelho com um tiro na cabeça, e segundo informações, as despesas dessa execução são enviadas para a família. Quantos espíritos recuperam karmas nessas situações, porque nada acontece sem a permissão do pai? Né? Pois é, nesse caso a gente tem ali as culpas, né, os resgates, as dores que são provocadas por pessoas que simplesmente vivem. Mas é um estágio evolutivo nosso. A gente analisa a nossa questão hoje, a gente se choca. E na época dos escravos? Coisa de 200 anos. 1888 foi a nossa abolição da escravatura. Naquela época, escravo não tinha alma, escravo não tinha direito, eu poderia cometer o assassinato que eu quisesse, porque era a minha propriedade. De lá para cá, em 200 anos, nós mudamos e muito a nossa visão. Daqui a 200 anos, como é que será a nossa visão também da mesma forma? A Vânia colocou, é muito difícil de entender, parece outro mundo, não parece coisa de um mesmo planeta. Exatamente, quando a gente começa a analisar friamente a condição dos espíritos vivendo no mundo de provas e expiações, a gente começa a entender exatamente o que acontece. Por que nós estamos num mundo como esse? Basta analisar as nossas atitudes, que não chocam,
muitas vezes, que não impressionam, mas acontecem o tempo todo. Então está aqui, né? Estudamos aqui nesse nosso capítulo sobre os assassínios, como eu tinha prometido no início, né, soldado? Eu espero que não tenha sido tão chocante a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto bastante doloroso, mas é um assunto real, é um assunto presente na nossa vida, de um modo geral. E temos ali então as responsabilidades, temos ali, né, as nossas atitudes diante de tudo isso, os nossos protestos, as nossas mudanças de postura, né, sempre estamos ali presentes. Eu vou passar então para o nosso amigo Décio, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta, já lembrando que o próximo tema é exatamente sobre crueldade. E olha que a gente tem o que falar